Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. E aqui estamos para mais um programa, O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Vamos dar continuidade ao estudo sobre os anjos guardiães, os espíritos protetores, familiares. Mas antes de convidar o Almeida para o nosso bate-papo de hoje, eu quero saber qual foi a opinião, qual é a sua opinião no que se refere ao programa da semana passada, quando comemoramos o 200º programa de O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Se você não assistiu, busque no nosso canal no YouTube. Fizemos um programa especial com a presença do Adilson Maris, presidente da Comunhão. Um programa quando nós trocamos ideias, quando nós comentamos as nossas experiências, a minha, a do Almeida, a do Adilson, e queremos também saber a sua opinião. Deixe o seu like ou o seu dislike, deixe também os seus comentários com relação a este programa. Agora sim, convidando Alcir Almeida para o nosso bate-papo de hoje. Seja bem-vindo, Almeida. Obrigado, Ricardo Honório. Obrigado a cada um de vocês que nos acompanham. E sempre pedindo, né? Se você gostou, deixe o seu joinha. Se não gostou, coloque o seu dislike, né? Mas vamos cada vez mais melhorando o programa em função daquilo que vocês querem, dentro do nosso objetivo de estudar essa revelação maravilhosa que é o Livro dos Espíritos. Muito bom. E qual foi a sua percepção do programa passado? Gostei muito da gente falar, né? Aqui no dia a dia, na semana, a gente conversa sobre o Livro dos Espíritos e foi uma oportunidade de nós três conversarmos sobre o programa para vocês conhecerem um pouquinho do que acontece além das câmeras, né? Para mim, que já cheguei com o projeto em andamento, foi muito legal mais uma vez ouvir sobre a gênese desse programa. Foi muito bacana. Gostei muito. Eu já coloquei meu joinha, tá? Eu também gostei. Bom, mas vamos dar continuidade ao estudo de O Livro dos Espíritos, Almeida? Vamos lá. Nós paramos no programa 199, né, considerando que no programa da semana passada, o de número 200, nós não analisamos nenhuma questão do Livro dos Espíritos, apenas batemos aquele papo maravilhoso. Então hoje, programa 201, e vamos para a questão 506 de O Livro dos Espíritos. Quando Kardec fez a seguinte pergunta: quando estivermos na vida espírita, reconheceremos o nosso espírito protetor? Uma pergunta interessante, né? É interessante demais. Agora eu não o conheço, ou não o reconheço, melhor dizendo. E quando desencarnar, quando estiver na vida espiritual, eu devo reconhecer esse irmão que me acompanhou, ou que me acompanha durante um certo tempo, um bom tempo? Aí vem aquela pergunta, né? Esse alguém que não conheço, que não mais reconheço, mas esse alguém que já foi esquecer, né? Porque quando a gente volta para a carne, a gente acaba esquecendo um monte de coisas. É verdade. E eu gostaria apenas de fazer uma reflexão. Interessante que esse programa 200 foi muito o que a gente faz entre uma gravação e outra. Um bate-papo. É um bate-papo. Vocês não queiram saber os bate-papos que rolam antes de ligar a câmera. Mas, voltando à pergunta, eu gostaria de fazer uma reflexão sobre essa pergunta, porque às vezes a gente vai criando uns mitos, né? E eu acho que a gente tem que desmistificar, né? E cabem as duas palavras. É verdade. E a pergunta vem com uma resposta, eu já li a resposta, muito direta, e eu acho que merece um pouco mais de reflexão. Se nós, ao desencarnamos equilibradamente, desencarnamos num processo bom, nós realizamos boas tarefas, nós fizemos o nosso melhor, nós chegamos bem do outro lado, é de se esperar que logo você tenha contato com seu espírito protetor, né?
É claro que quando você está em desequilíbrio, e mais uma vez eu cito André Luiz em Nosso Lar, primeiro capítulo, né? Aquele período que ele fica no umbral, Uhum. porque alguém vai dizer, poxa, como é que o Livro dos Espíritos está dizendo o que está dizendo e eu leio o Nosso Lar e o André Luiz fica ali, não sei quantos anos no umbral, não vê nada, não vê ninguém. Que história é essa? Me explica, né? Que contradição é Que essa? contradição, que paradoxo é esse? E eu acho que a gente tem que conversar sobre esses paradoxos, né? O livro aqui dos Espíritos vai responder uma situação ideal. A resposta que o Espírito da Verdade está nos dando é uma situação ideal. Porque se a gente desencarna em desequilíbrio, né? Se a gente bebe demais, abusa do sexo, come demais, é glutão, eu estou desesperado, preciso emagrecer, e por aí vai, né? Uhum. Fazendo minha autocrítica enquanto isso, a... vai ter dificuldade de ver o espírito protetor. Porque você está em desequilíbrio. A tua relação de percepção com o mundo que está à sua volta estará desequilibrada. Né? Agora, se você está em equilíbrio, volta para a espiritualidade, que é a nossa verdadeira casa, em equilíbrio, logo você vai ter contato com o seu espírito protetor. Na aviação a gente usa a expressão debriefing, né? Isso. Vai fazer a análise de tudo o que aconteceu depois do acontecido e claro que você vai reconhecer ele. Ele é um amigo teu de longas datas, você já teve vários contatos com eles, com ele, com ela, na carne e fora dela, né? Então você vai reconhecê-lo com facilidade. Agora lembrando que tem essa premissa, você desencarnou em equilíbrio, você está bem, aí você vai ver seu espírito protetor. Eu estou pensando, excelente o teu comentário, quantos de nós, dessa humanidade, desencarna em equilíbrio para isso? Eu oro para conseguir um dia desencarnar em equilíbrio, porque o Né? que eu sei de mim, eu devo ter desencarnado desequilibrado todas as vezes. Porque o livro dos médiuns, ele fala da perturbação, né? Perturbação. A perturbação que antecede o nascimento e a perturbação que E sucede. depois do nascimento também, né? Exatamente, como na fase infantil, e a perturbação que sucede o desencarne, né? Então, se eu, você, somos daquele que diz o seguinte, não, olha aqui, ó, Livro dos Espíritos, lendo a resposta, sim, porque frequentemente vós o conheceis antes de encarnardes. Então está definido, quando eu desencarnar, Primeira pessoa que vai estar lá, vai primeiro ser o meu. ser, vai ser Vai aquele ser o- ser de luz me recebendo. me recebendo. E a própria doutrina espírita, e você citou uma das obras do André Luiz, e a obra toda do André Luiz nos mostra essa realidade, Isso. nos indicando que não é exatamente assim. Por isso, uma frase boa, feliz, que você usou também, o livro dos espíritos, ou melhor, os espíritos nessa resposta e em muitas outras, eles estão tratando de uma situação desejável, né? Uhum. Genérica até, digamos assim, mas que a realidade, para que essa resposta ocorra dessa maneira, vai depender de cada um de nós. Né? Mais uma vez, aquela velha palavra que a gente usa tanto, depende. Depende. Né? Depende. É provável que você o veja. É natural que você o veja. É da ordem natural das coisas que você chegue equilibrado e o veja. Exatamente. Mas vai depender de você. Isso. Né? Qual o trabalho que você fez? Como é que você vai fazer essa transição? Como é que você vai chegar lá? Equilibrado ao ponto de vê-lo, de reconhecê-lo? Né? Talvez até o veja, mas não o reconheça pelo teu desequilíbrio. Talvez ele esteja do teu lado o tempo todo e você não o reconheça pelo teu desequilíbrio. E voltando à citação, né? Depois que a gente vai lendo ali, eu vou dar spoiler do livro Nosso Lar, tá? Quem não leu ainda, pula essa parte. A gente vai lendo ali o livro Nosso Lar e tá descrito que a mãe do André estava o tempo todo tentando ajudar e ele nem percebia que ela estava ali do lado. Aí, Almeida, aquela frase de que a vida na matéria é uma cópia imperfeita da vida espiritual.
Não é o que acontece muitas vezes conosco aqui na matéria, nós, enquanto encarnados, Sim. vivendo um determinado problema e muitas vezes a solução está aqui do lado e a gente não vê, e a gente não percebe. Bastaria um pouco de calma só apenas, né? Respira 3 vezes que você consegue perceber a solução. Mas a gente foca tanto no problema, foca tanto nos fatores desequilibrantes É, e não percebe que a solução está do teu lado, é verdade. não é? E Como diz outro, às vezes a gente está se preocupando muito com a conta de luz que vence semana que vem e esquece da realidade da vida espiritual. Claro que É. vai ter que pagar a conta de luz, mas não perde o foco no que realmente importa. no que realmente importa. Bom, eu já li a resposta, né? Apenas repetindo, Uhum. quando estivermos na vida espírita, reconheceremos o nosso protetor? E a resposta, sim, Sim. porque frequentemente vós o conhecieis antes de encarnares. Perfeito. Mas, comentamos. Isso. Questão 507. Os espíritos protetores pertencem a todos, os espíritos protetores pertencem todos à classe dos espíritos superiores? Podem se encontrar entre os médiuns? Um pai, por exemplo, pode vir a ser o espírito protetor de seu filho? Aqui algumas questões que certamente Interessantíssimo, deve né? mexer com o imaginário dos nossos ouvintes, o nosso imaginário de maneira geral. Olha, teve uma vez ao redor dessa questão aqui, estávamos conversando, eu e um amigo comum nosso, Uhum. mas Alci, de jeito nenhum. Quando eu desencarnar, eu continuarei apoiando minha família. Uhum. Né? Aí vem aquela pergunta, quando nós desencarnarmos, nós estaremos em condição de ajudar alguém? Quando a gente começa a ler vários livros da doutrina, a gente percebe que um caso muito comum é a pessoa que muito ama, ao desencarnar quer ficar junto da família para ajudar e acaba atrapalhando. O desequilíbrio dela de por amar demais, né? Como diz outro, vem a crônica do amor demais. É verdade. Tem um texto, tem um título parecido que é da obra de Fernando Pessoa. Mas a gente tem que perceber isso, a gente tem que perceber as limitações. Para ser um espírito protetor, você tem que estar equilibrado. Primeiro você tem que, como se diz aquela história quando você entra no avião, né? Aquele briefingzinho inicial, quando se ocorrer descompressão da cabine da aeronave, cairão máscaras à sua frente. Primeiro coloque no seu rosto e apenas depois ajude alguém. Interessante. Mas por que isso? Que coisa antipática. Eu estou com meu filho do lado. Ah, que eu não vou me preocupar em cuidar do meu filho. Vou cuidar do meu filho primeiro. Aí você começa... Quem já teve hipóxia, quem já fez experiência de hipóxia sabe. Você está achando que você está fazendo tudo com uma perfeição e tu está fazendo uma besteira enorme. Aí caíram as máscaras, você pega a máscara, começa a botar na criança, você entra em hipóxia, você está achando que está fazendo tudinho, vai morrer os dois. É verdade. Asfixiados. E não se engane, quando a gente entra em hipóxia, o excesso de dióxido de carbono no sangue te coloca em euforia. Você fica dopado e achando que está tudo legal. É verdade. E A fazendo a maior besteira. Fazendo a maior besteira do mundo. Pois é, Almeida. E tudo para dizer o seguinte, voltando na questão. Uhum. O espírito tem que ser realmente um espírito elevado. Né? Ah, mas o pai é extremamente elevado, é elevadíssimo. É elevadíssimo, ele é capaz de carregar a família nas costas. Ok. Mas até por uma questão de isenção, ele vai ter uma supervisão de um espírito super bacana, talvez até, por ser superior a ele mesmo, é alguém que já não tem mais a necessidade de voltar à carne. Pois é, Almeida. Num programa anterior, nós comentamos que, quem sabe, se as funções que nós exercemos aqui enquanto pais e mães, se não é um tipo de treinamento Ah, sim.
para que um dia possamos ser protetores de outros irmãos mais necessitados. Eu acredito que seja. E a gente vê as besteiras que a gente faz nesse exercício que a gente está tendo aqui, Tô né? louco. Nós já comentamos outras vezes também. Eu acho que a gente ama muito os filhos porque a gente sabe todas as besteiras que fez. Nós comentamos também que nós somos aprendizes na arte de amar. Nós não sabemos ainda o que é isso, Não. né? A gente confunde muito ainda amor com Com posse. paixão e com posse. Meu filho, minha mulher, Confunde muito meu isso. pai, minha mãe. E eu acredito que esse entendimento equivocado que nós temos do amor distorce e é como que se nós estivéssemos com hipóxia espiritual. É uma boa comparação. Crente que estamos fazendo de tudo, né? E perfeito. E perfeito. O exemplo que você deu aí, né? Não, mas esse espírito aqui, ele é perfeito, ele é capaz de carregar a família nas costas, como você disse. Acredito. E muitas vezes carrega mesmo. Pro buraco. Mas o fato de carregar nas costas pressupõe que, ao fazer isso, ele está tirando da família a oportunidade da vivência, da experiência e do aprendizado. Que mestre é esse? Que protetor é esse? Que professor é esse que tira do aluno a possibilidade, a oportunidade de aprender? De progresso, de evolução, E ele vai dizer, de amadurecimento. Pois é, e ele vai dizer, não, mas eu fiz tudo isso por amor. E alguém mais acima vai dizer, eu entendo perfeitamente o que você fez por esse amor que você entende como amor. Por esse sentimento que você rotula como amor. Como amor. Mas não é esse o amor que a gente quer que você aprenda e muito menos quer que você transmita para os seus orientandos. Para a sua família espiritual. Para a sua família espiritual. Então, ver como nós estamos num caminho longe ainda de aprendermos a sermos um pouco disso que os anjos protetores, que os nossos anjos guardiões são para conosco. E que é a mesma causa, Almeida, que muitas vezes faz a gente nos dirigirmos a eles com uma certa arrogância e revolta, dizendo assim, mas onde é que estava você que não me protegeu nessa hora? Como é que você, que é meu protetor, deixou que isso acontecesse comigo? E certamente ele diria, estou deixando acontecer para que você aprenda, garoto. Isso é aula prática. E a gente não entende isso. Então a gente confunde amor com paixão, com apego, confunde também amor com desatenção. Muitas vezes, aquele irmão superior, ele está tendo a maior atenção conosco, deixando que nós vivamos a experiência necessária. E a gente se revolta porque confunde essa atitude dele com uma desatenção, com indiferença. Com indiferença, é terrível, né? Só para a gente ter um pouco, pensarmos um pouco sobre essa questão, né? Da função do protetor, da função do anjo guardião. Muito complexa e que certamente nós ainda estamos aquém da capacidade de compreender uma missão dessa natureza, um devotamento dessa natureza, né? A gente ainda não evoluiu o suficiente. Não evoluímos. E eu estou lembrando aqui agora do exemplo que você trouxe do André Luiz. Do André Luiz. Eu estou tentando lembrar o nome do mentor dele, que está lá no livro Nosso Lar. Eu lembro da imagem, né, que ele apareceu para o André Luiz, depois que ele faz a prece, ato falho nosso. Nós esqueci o... Depois vocês mandam corrijam a gente, por favor. Engraçado como a gente diz em casa, né? Mas o nome está aqui, tá aqui na ponta da língua e não sai. Né? Olha, eu não sei, eu começo a dizer o nome do Aulus, Clarencio, Silas. É o Clarencio. O Clarencio é o orientador dele? Não, o Clarencio que aparece para ele lá no umbral, depois que ele faz faz aquela oração, depois que ele se entrega, que né? ele dá do desespero, pelo amor depois de Deus, do desespero, me tirem né? daqui. É o Clarencio que aparece para ele e diz, não, venha para cá, garoto, vamos. Vamos lá, o que você tinha que fazer aqui, você já fez. Já entendeu a lição, vamos para cá agora. Vamos para a próxima. Mas se também não for o Clarencio, gente, Corrijam-nos. Corrijam-nos, mas eu acho que é o Clarencio. Ok. Bom, vamos ler a resposta. Vou repetir a pergunta.
Os espíritos protetores pertencem todos à classe dos espíritos superiores? Podem se encontrar entre os médios? Um pai, por exemplo, pode vir a ser o espírito protetor de um filho? Resposta: ele o pode, mas a proteção supõe um certo grau de elevação, um poder ou uma virtude a mais concedida por Deus. O pai que protege seu filho pode ser ele mesmo assistido por um espírito mais elevado. O que aconteceu, voltando ao exemplo do André Luiz, tinha lá a mãe dele que velava por ele, mas tinha outros espíritos que estavam ali no processo, né? É aquela coisa, a gente vai lendo a obra de André Luiz e por vezes a gente esquece disso, né? Que tem um livro Nosso Lar que demonstra, né? A gente vai lendo aquelas missões no umbral, aquelas situações pavorosas, desesperadoras, e às vezes a gente esquece que o André no início do processo era ele que estava lá para ser resgatado. É. Ele era um espírito a ser resgatado, estava lá, Verdade. né? Ele viveu os dois lados da Na moeda. moeda. Ele, como diz outro, progrediu até poder ajudar a outrem, como está escrito aqui, né? Eu lembrei agora de um outro fato que eu acho que vale a gente comentar. Recentemente eu estava falando com uma família que teve um filho jovem, desencarnado, e a mãe dizia assim: eu espero que de onde ele estiver, ele possa nos ajudar nesse sofrimento que nós estamos vivendo. E eu olhei assim, eu pensei, meu Deus do céu, já pensou esse jovem desencarnado, Ouvindo essa mãe falar isso. ouvindo essa mãe falar isso e dizer assim, caramba, eu não consigo sequer ficar de pé e ainda tenho que ir lá para ajudar a família. Ele não vai nem pensar que ele não está conseguindo ficar de pé. Por que que eu ainda não estou lá? Minha mãe precisa de mim e não consegue. E aí a gente começa a perceber o que a gente falou agora há pouco na questão anterior, Almeida, com relação aos desequilíbrios. Imagina o desequilíbrio que esse espírito pode ser envolvido Impulsionado para ficar mais desequilibrado ainda. para ficar mais desequilibrado ainda, e um desequilibrado próximo, junto de uma família desequilibrada, aí você imagina o que pode acontecer, né? É isso. Por isso, mais uma vez, o que a gente repete sempre, estudar espiritismo não significa você se tornar espírita, não significa você mudar a sua confissão, o seu credo. Estudar espiritismo, você adquire informações para entender as leis da vida, viver de acordo com essas leis, de forma a buscar o seu equilíbrio e não desequilibrar o outro, que muitas vezes está ali tentando erguer-se do seu próprio desequilíbrio e é desequilibrado por uma atitude, muitas vezes, entre aspas, amorosa, ou pelo menos com essa intenção de amorosidade, que acaba por levar desequilíbrio ao outro também. Aí aquela famosa expressão, né? É o abraço dos afogados. Que desequilíbrio junto a desequilíbrio é abraço dos afogados. E acaba morrendo todo mundo afogado. Ninguém consegue sair Ninguém daquela consegue situação. Muito interessante isso, Almeida. Uhum. Questão 508. Os espíritos que deixaram a Terra em boas condições podem sempre proteger os que amam e que lhes sobrevivem? Caramba, essa pergunta continua nessa Ele reflexão. continua insistindo, continua, a nessa reflexão é a reflexão. mesma. Nossa, é aquela coisa. Poxa, primeiro você tem que cuidar da sua máscara, né? E é interessante essa imagem da máscara, porque nós estudamos na doutrina espírita que o nosso ser, a nossa existência em si, né? A nossa energia é captada pelos nossos centros de força, Uhum. que são energias irradiadas pela espiritualidade superior, que por sua vez é alimentada pelo todo onipotente Pai.
né? É como Verdade. se fosse uma grande distribuição de energia elétrica em que a produção, existe um foco, uma fonte de toda a luz, de toda a força, de toda a energia, que é o Pai, que produz essa energia numa tensão elevadíssima, que os espíritos puros conseguem captar essa energia, essa luz, essa força e dar uma rebaixada de tensão para poder distribuir, para chegar para nós mais rebaixada ainda por um espírito protetor, para a gente conseguir viver, né? Então, quando a gente vê uma pergunta dessa aqui, os espíritos que deixaram a Terra em boas condições, a gente tem que cuidar de que essa energia que a gente está recebendo está sendo bem utilizada, está sendo bem distribuída entre os nossos centros de força, nós estamos conseguindo equilibrar-nos energeticamente. No dia que nós conseguirmos isso, aí nós estaremos em condição de ajudar quem está do nosso lado. É. Enquanto nós não chegarmos a esse ponto, vamos com calma. E aí eu gostaria de citar, tem 2 livros que têm essa experiência semelhante, um em André Luiz e um na obra de Luiz Sérgio. Luiz Sérgio eu não vou lembrar o nome do livro, nem o do André, mas o André, quando ele tem um momento que ele visita, agora eu não vou lembrar o nome do livro, gente, se é No Mundo Maior, ele entra num local em que as pessoas são submetidas a um aparelho eletrônico que capta as falhas espirituais daquelas pessoas. Está lembrando, né? Eu estou lembrando do fato, não do livro. Ah, eu também não lembro. E eles, como estão vindo equilibrados, o aparelho não consegue perceber o que tem de errado com eles, né? E quando captam uma pessoa em desequilíbrio, isso aqui é aborteira, essa pessoa aqui, ele matou o irmão, né? Ele está nesse desequilíbrio. A gente, quando desencarna, a gente é o que é. Se a gente está em desequilíbrio, continue em desequilíbrio. Se a gente está equilibrado, a gente está equilibrado. Ou seja, conforme o estado em que você está, é o potencial de fazer o bem quando você chega do outro lado. E é uma situação que a gente não tem como esconder. Almeida, eu vou ler aqui a resposta, que o nosso tempo está acabando. Seu poder é mais ou menos restrito. A posição em que se encontram não lhes deixa sempre toda a liberdade de agir. Isso que você acabou de dizer. Vai depender da tua bagagem, o que é que você está levando, como é que está a carga da tua bateria, já que você falou dessas energias, né? Muito interessante. E como é que está meu quadro elétrico, né? Se está distribuindo essa energia adequadamente. Se não está sobrecarregando um lado, descarregando o outro. Almeida, muito obrigado pela participação mais uma vez. Muito obrigado a você que nos acompanhou em mais este programa. Repetimos, inscreva-se no nosso canal, acione o sininho para que possa ser avisado das novas produções. E no que se refere ao nosso programa, deixe o seu like, o seu dislike, o seu comentário, a sua dúvida e, na medida do possível, nós comentaremos e responderemos nos programas seguintes. Um grande abraço a todos, nos reencontraremos na próxima semana, se Deus quiser. Fiquem todos com Deus.